Você já tentou levar um espelho comum de 2 metros por 2 metros para dentro de um apartamento? Qualquer pessoa que já tenha feito reforma ou mudança conhece esse pavor gelado. Um movimento errado, o menor desalinhamento da moldura, uma batida sem querer no batente, e a lâmina frágil se despedaça em milhares de cacos. Temos à nossa disposição ventosas a vácuo, vãs com amortecimento, asfalto perfeitamente liso. E mesmo com todo esse arsenal, transportar um vidro grande continua sendo uma tarefa de engenharia das mais complexas. Agora, imagine-se mentalmente no século XVIII ou XIX. Dizem que naquela época andavam de carroça, iluminavam as casas com velas e tratavam resfriado com sangria. Mas basta entrar em qualquer palácio que sobreviveu daquela época. Versalhes na França, os palácios de Peterhof, as mansões antigas da Itália. E algo se revela que destrói completamente essa imagem primitiva. Lá estão espelhos monolíticos, não compostos, não colados a partir de pedaços, mas lâminas de vidro inteiriças com 3, 4 ou até 5 metros de altura. Eles ocupam os espaços entre janelas do chão até o teto. E é aqui que começa a zona de total silêncio dos historiadores. Propõem que a gente simplesmente passe direto, admirando a habilidade dos antepassados e sem fazer perguntas desconfortáveis. Mas nós vamos fazê-las agora mesmo. De onde vieram essas tecnologias? Como é tecnicamente possível criar uma superfície perfeitamente lisa desse tamanho, em condições em que, segundo a versão oficial, o auge do progresso era a máquina a vapor? Isso não é curiosidade ociosa. É uma pergunta que derruba toda a cronologia convencional. Por que um espelho inteiriço de 5 metros não é uma bugiganga elegante, e sim um produto que exige precisão industrial? E para entender o quão profundo é esse mistério, é preciso deixar de lado a admiração e ligar o cálculo frio, a resistência dos materiais e o conhecimento dos materiais. Começamos do início da cadeia, com como esse vidro poderia afinal ser fundido. A versão oficial diz que os espelhos eram feitos pelo método da amálgama de mercúrio, e isso já é um processo infernal por si só. Os trabalhadores raramente passavam dos 30 anos, definhando por envenenamento com vapores de mercúrio. Mas deixemos as pessoas de lado por enquanto e voltemos à física pura. Para obter um espelho, é preciso despejar vidro derretido sobre uma superfície perfeitamente plana e, depois de esfriar, lixá-lo manualmente. Imagine uma mesa para fundição de vidro com 5 metros de comprimento no século XVIII. De que material ela deveria ser feita para não empenar com o calor da massa derretida? Metal se expande e deforma quando aquecido. Madeira simplesmente queima. Pedra racha com as mudanças de temperatura. E a menor irregularidade dessa mesa e o espelho sai torto, como em uma casa de diversões, distorcendo e quebrando o reflexo. Mas os espelhos do palácio são perfeitos. Eles não distorcem o espaço, não criam ondas nas bordas, têm uma pureza e transparência difíceis de alcançar, até mesmo em fábricas modernas, com controle de qualidade por computador. Isso é uma contradição direta. Um processo artesanal em equipamento imperfeito, fisicamente, não pode produzir uma superfície impecável em uma área de cerca de 15 metros quadrados. Mas vamos supor o inacreditável. Vamos supor que certos gênios anônimos, dos quais não sobrou nenhum projeto, conseguiram mesmo assim fundir essa peça gigantesca em uma oficina apertada. Então surge a segunda pergunta, que acaba com toda a versão oficial. E essa pergunta não é nem sobre como fazer, mas sobre como entregar o painel pronto da oficina, até o palácio, sem transformá-lo em um monte de cacos pelo caminho. Lembra-te como eram as estradas daquela época? Lama, sulcos profundos, buracos, paralelepípedos. O transporte era uma carroça de madeira, ou uma carruagem com rodas de madeira revestidas de ferro. Nada de pneus pneumáticos, nada de suspensão hidráulica. O balanço era tamanho que os passageiros batiam os dentes. E é por esse caminho esburacado que nos pedem para acreditar que transportavam folhas frágeis de vidro, pesando centenas de quilos.
Isso é fisicamente impossível. E qualquer engenheiro explica o porquê. Não dá para colocar o espelho em pé. O centro de gravidade fica alto demais. E a carroça vira na primeira curva. Também não dá para deitá-lo na horizontal. Ao menor afundamento da estrutura, logo na primeira lombada, a lâmina racha sob o próprio peso. E a vibração constante do movimento sobre paralelepípedos, ou sulcos ressecados, teria trincado aquele vidro nos primeiros 100 metros de viagem. Nenhuma lâmina de grande porte teria chegado inteira ao destino. No entanto, os espelhos estão lá. Estão nos palácios há centenas de anos, tendo sobrevivido a revoluções e guerras. E isso nos obriga a repensar os próprios alicerces da nossa visão sobre o passado. Se essas peças não podiam ser produzidas pelos métodos conhecidos, nem transportadas por tração animal, só resta uma conclusão. Ou elas não foram levadas até lá, já estavam naqueles edifícios, ou as tecnologias de produção e transporte eram de um nível que hoje nem imaginamos, e depois esse conhecimento foi deliberadamente apagado, removido e esquecido? E o mais curioso é que a física aponta exatamente na mesma direção. Basta observar a própria espessura do vidro, e fica claro que ele não nasceu em uma oficina artesanal à luz de velas, mas sim em uma produção de um nível que, oficialmente, aquela época não poderia ter. A transparência de um vidro desse tamanho exige temperatura de fusão acima de 1500 graus e ambiente a vácuo para eliminar as bolhas de ar da massa. Onde, no século XVI, conseguir uma câmara de vácuo do tamanho de um quarto? Contam-nos sobre fornos a lenha e a carvão, mas derreter tamanha quantidade de areia de quartzo até um estado líquido homogêneo sobre lenha é impossível. Para isso, precisam-se de queimadores industriais a gás ou fornos elétricos de arco. E a ausência de bolhas na espessura dos gigantes palacianos é uma verdadeira sentença para a versão oficial. Manualmente, mexendo a massa viscosa com um pedaço de pau, expulsar todo o ar dela é em princípio impossível. Diante de nós está uma produção fabril do mais alto nível. A isso se soma o enigma do polimento. Para obter reflexo de espelho, a superfície é nivelada com precisão micrométrica. Se você esfregar o vidro manualmente com blocos de madeira e areia numa área de 10 a 15 metros, a mão inevitavelmente deixará lentes e depressões. A pressão não pode ser mantida uniforme numa área dessas, e o reflexo distorceria, transformando o rosto numa careta. Mas os espelhos antigos refletem perfeitamente, sem distorcer a geometria nas bordas. Ou seja, o processamento era mecanizado, em sistemas de polimento de alta precisão com fixação rígida da ferramenta, capazes de manter a planicidade ao longo de vários metros. E eis uma data que vale a pena lembrar. A tecnologia do vidro plano, em que o fundido é derramado sobre uma superfície de estanho líquido, foi oficialmente inventada apenas em 1959. Antes disso, o vidro supostamente era soprado, mas é impossível soprar com os pulmões uma bolha que vire uma folha de vários metros. E as paredes sairiam com espessuras irregulares. Já nos espelhos dos palácios, a espessura é uniforme em toda a área. Então, a tecnologia existia muito antes do século XX. E depois desapareceu. Houve um retrocesso. Nós regredimos. E o mesmo retrocesso se vê. Basta olhar de perto para o revestimento espelhado. Dizem pra gente que os espelhos eram cobertos com amálgama, uma liga de mercúrio e estanho, despejando mercúrio sobre eles. Mas vamos fazer as contas. Para cobrir uma galeria de espelhos inteira num palácio, são necessárias toneladas de mercúrio, um metal raro e extremamente tóxico. Onde estão as minas de mercúrio capazes de produzir esses volumes naqueles séculos? Onde estão as cadeias logísticas, já que transportar metal líquido é, por si só, um desafio de engenharia à parte? Mas o pior nem é isso. O mercúrio evapora já à temperatura ambiente. Se os palácios realmente tivessem centenas de metros quadrados de amálgama de mercúrio exposta, esses edifícios virariam câmaras de envenenamento. Todos os seus moradores, reis, imperadores, suas famílias, favoritas, crianças, criados,
sofreriam de intoxicação crônica, queda de cabelo, perda de lucidez, falência renal, um declínio agonizante de famílias inteiras. Sim, dizem que a aristocracia definhava, mas sintomas tão específicos de envenenamento em massa por mercúrio seriam impossíveis de esconder. E não há registros nas crônicas de que nos palácios todos perdessem a razão e definhassem por falência de órgãos exatamente dessa forma. Isso leva a pensar que o revestimento dos espelhos antigos não é, de forma alguma, a amálgama primitiva de mercúrio dos livros didáticos. A análise espectral de amostras específicas, conduzida por pesquisadores independentes, mostra prata, titânio e até metais de terras raras, aplicados por método de deposição a vácuo. Deposição a vácuo na era das carruagens e perucas soa como delírio apenas para quem acredita no currículo escolar. Para quem encara os fatos de frente, isso é uma marca evidente de alta tecnologia. Agora, uma pergunta simples. Para que serve um espelho de parede inteira, afinal? Para ajustar uma peruca? Para isso, basta um espelhinho de mão. Construir painéis refletores gigantes do chão ao teto, um custo colossal de recursos. E num mundo racional, ninguém gasta o orçamento de um império com vidros bonitos e inúteis. Então, esses painéis tinham outra função. E a primeira pista dela está escondida no jeito exato como eles são fixados nas paredes. Vamos pegar o peso. Um painel de 3 por 4 metros, com apenas 1 centímetro de espessura, pesa centenas de quilos. O vidro é um material frágil, que não tolera flexão. E os edifícios respiram. Eles assentam no solo, vibram com os passos, com as carruagens passando, com a música das orquestras, expandem-se e contraem-se com a mudança das estações. Se esse vidro for embutido à força numa parede de pedra ou tijolo, ele trinca no primeiro movimento térmico do prédio. Por isso, os construtores modernos usam sistemas complexos de compensadores, amortecedores de silicone, fixações flutuantes. Mas nos espelhos dos palácios não se vê nada disso. Eles estão encaixados em molduras douradas, que muitas vezes fazem parte do estuque da parede e parecem ter crescido junto com o edifício. Não há parafusos, nem grampos, nem fixações visíveis. Fica a impressão de que o espelho e a parede foram criados como uma coisa só. Talvez com fundição de pedra ou uma mistura geopolimérica, despejada diretamente ao redor do painel já instalado. Isso contradiz totalmente a lógica da alvenaria com acabamento posterior e aponta para uma montagem industrial modular, em que o espelho era um elemento estrutural do prédio e não um enfeite pendurado numa parede pronta. E a isso se soma mais um fato de dar tontura. O vidro é um corpo amorfo, na prática um líquido muito viscoso. Em 300 anos, sob a ação da gravidade, ele deveria escorrer lentamente para baixo. A parte de baixo do painel fica mais grossa, a de cima mais fina. Isso é lei da física. No entanto, medições precisas de espelhos antigos mostram que a espessura é uniforme em toda a altura. Daí se conclui uma de duas coisas. Ou esses espelhos são muito mais novos do que nos contam, e toda a cronologia está deslocada, ou a composição do vidro deles é fundamentalmente diferente. Não é só areia e soda, mas um composto resistente à própria passagem do tempo. Um material tecnogênico da eternidade. Elemento estrutural, material eterno, revestimento a vácuo com metais raros. Tudo isso descreve não um enfeite, mas um dispositivo. E se é um dispositivo, então talvez o tempo todo estivemos olhando para uma tela desligada. Note uma peculiaridade. Com o tempo, muitos espelhos antigos escurecem, ficando parecidos com a obsidiana negra ou com a tela apagada de um smartphone. A ciência oficial explica isso como oxidação. Mas por que então a oxidação ocorre de forma tão uniforme e por que alguns espelhos mantêm uma transparência perfeita por 3 séculos, enquanto outros escurecem por completo? Talvez a questão não seja química, mas sim de carga residual ou do estado do próprio material. Nós observamos essas superfícies escuras
admirando o nosso reflexo, e nem sequer imaginamos que, sob a camada de vidro, podem estar escondidos circuitos e cristais cuja função nos é desconhecida. Vamos reparar nas molduras. Elas são quase sempre metálicas ou revestidas com folhas de ouro condutoras. E seus padrões, espirais, volutas, ornamentos vegetais, lembram de forma impressionante antenas fractais e circuitos de placas de circuito impresso, bobinas de indução e ressonadores. Se aplicássemos a essa moldura uma frequência ou voltagem específica, a própria superfície, com seu substrato metálico, poderia mudar de propriedade, ficar transparente, emitir luz, transmitir imagens à distância. Olhamos para uma televisão desligada e vemos um espelho negro. Uma pessoa do passado, se pegasse o nosso smartphone, também ficaria contemplando seu reflexo nele, sem suspeitar que segura um dispositivo de comunicação com outro continente. É exatamente nessa situação, ao que parece, que nós nos encontramos. Encontramos uma tecnologia alheia e a adaptamos para a vaidade. E isso explica porque tantas vezes colocavam os espelhos um de frente para o outro, criando corredores infinitos de reflexos, e porque os embutiam de forma permanente, como se fossem parte da estrutura de sustentação. Uma tela, por si só, é inútil sem energia. E é aí que surge a pergunta cuja resposta estava escondida à vista de todos. Justamente naquelas salas que costumávamos considerar lugares para dançar. Os espelhos de palácio quase sempre ficam em salões com uma acústica incrível e cuidadosamente calculada. Isso é mais uma pista, porque tanto o som quanto a luz são ondas, e uma superfície perfeitamente lisa de área enorme é um ótimo refletor e ressonador. Combinados com tetos abobadados e a geometria especial dos salões, esses espelhos bem poderiam ter feito parte de um único aparato de ondas. Some-se a isso o cristal. Lustres enormes com milhares de pingentes não são só luxo. O cristal é um elemento piezoelétrico, ou seja, sob vibração gera carga elétrica. E vibração no salão de baile não faltava. Música, o movimento rítmico de centenas de dançarinos, o burburinho das vozes, o tremor do chão. Espelhos colocados um de frente para o outro podiam funcionar como capacitores e amplificadores desse campo, acumulando e direcionando essa energia. Nesse caso, o salão de baile deixa de ser um lugar de diversão e vira uma sala técnica de geração de energia. Uma multidão enorme, movimento sincronizado, o som da orquestra, a vibração. Tudo isso acionava um certo processo, cujo sentido nós perdemos. A gente chama isso de baile, mas na verdade podia ser um ritual de ativação da rede elétrica do palácio, onde os espelhos focavam e direcionavam fluxos de energia etérea, iluminando os salões sem uma única vela. E essa suspeita tem uma confirmação inesperada. As velas que vemos nas pinturas antigas podem muito bem ter sido acrescentadas depois, para explicar a fonte de luz e esconder a ausência de fios. Afinal, a fuligem e a gordura de milhares de velas acesas destruiriam, em um ano, as pinturas únicas dos tetos. Mas os afrescos em muitos salões brilham de tão limpos, como se nunca tivessem sido expostos à fumaça de chama aberta. Ou seja, a fonte de luz era outra, e os espelhos faziam parte dela. Resta apenas entender para onde foram aqueles que construíram tudo isso. E por que dessa indústria inteira não sobrou nenhuma planta, nenhuma fábrica, nenhum operário. E não sobrou nada. Não existem desenhos técnicos originais de engenharia para a produção dos gigantes de vidro. Apenas contas de lenha e recibos de pagamento de salários. A história oficial se escora num termo conveniente: segredo de mestre. Supostamente a tecnologia era guardada a 7 chaves e transmitida oralmente. Mas fundir um espelho com área de 15 metros quadrados não é uma peça de decoração que se solda num porão à luz de velas, e sim um processo altamente complexo, que exige fornos especiais, equipamentos e centenas de pessoas. Uma fábrica do tamanho de um campo de futebol e entregas de toneladas de matéria-prima não dá para esconder. No entanto, nos arquivos, é o silêncio total.
E às vezes há até vestígios de uma limpeza proposital. Lembrem como, justamente no século XIX, bibliotecas e arquivos queimaram em massa em Moscou, Londres, Washington e Petersburgo, destruindo registros em papel. Somam-se a isso o absurdo estatístico. Um único espelho exige uma cadeia industrial inteira. Geólogos à procura de areia de quartzo puríssima, sem traço de ferro. Químicos, mineradores, logísticos, construtores de fornos. Mas a população das cidades daquela época, segundo os dados oficiais, era minúscula. E nos mapas antigos não há zonas industriais para uma produção dessas. Só palácios, catedrais e quartéis. Quem trabalhava nessas mega fábricas que ninguém nunca viu? E o último toque. As primeiras fotografias das capitais, em meados do século XIX. Nelas, avenidas enormes e prédios majestosos, mas quase não há pessoas. Cidades vazias, figuras solitárias e raras, como transeuntes casuais no meio de construções feitas para outra gente. Culpar a longa exposição não resolve. Nas mesmas imagens, são nítidas as sombras das árvores, a água nos canais, pessoas paradas. Para onde foram os milhões de moradores que supostamente ergueram todo aquele esplendor? Tudo converge para uma única conclusão. No começo do século XIX, houve uma catástrofe que chamam de Grande Reinício. Os sobreviventes chegaram às ruínas de uma civilização avançada e ocuparam palácios inteiros, que tinham aquecimento sem lareiras, luz sem fios e essas tais telas. Como um selvagem que acha um tablet e o usa de espelhinho, os novos donos chamaram as telas de espelhos, os condensadores atmosféricos de cúpulas de templos e as estações da rede elétrica de fortalezas, e reescreveram a história, para ninguém lembrar da energia gratuita dos ancestrais. Os espelhos de parede inteira são a falha mais visível nessa cenografia. Não conseguiram nem explicá-los, nem removê-los, por causa do peso e da fusão com as paredes. Seguem de pé como obeliscos silenciosos, e segundo uma das versões, até hoje esperam, em modo de espera, a chave perdida. Aquele sinal que se perdeu, junto com o mundo anterior. Por isso os poderosos deste mundo gostam tanto de recepções fechadas em palácios antigos. Parecem procurar algo diante desses espelhos, só que não tem a senha. E para nós, ficou apenas o conto do espelho, espelho meu, e guias turísticos repetindo de cor a ladainha sobre o talento dos artesãos servos. Foi. Mas nem tudo foi contado. Inscrevam-se. Ainda vem o que os livros didáticos calaram.